Olá, meu nome é Isabela Pascoal, sou nutricionista oncológica e estou aqui com a Natália, que também é da área da oncologia, e nós vamos falar e transcorrer sobre esse tema de oncologia, quais são as abordagens necessárias e, por favor. Eu sou a Natália Antunes, sou dentista oncológica e o trabalho multidisciplinar no tratamento do paciente contra o câncer, ele é essencial para que o paciente tenha qualidade de vida. Ótimo. Para a gente iniciar, vamos pensar o momento ideal do paciente procurar um nutricionista. Tem algum momento melhor ou espera? Não, quanto antes é melhor? O ideal é que o paciente ele procure tanto nutricionista quanto dentista antes de iniciar a quimio ou radioterapia ou qualquer outro tratamento que foi indicado aí pelo oncologista. Sim. Para quê? Para que o paciente entre no tratamento ciente do que pode acontecer, né, já com todas as orientações, prevenindo possíveis complicações, tanto na cavidade bucal quanto nutricional, que é tão importante e às vezes até complica o tratamento, né, muitas vezes tendo que interromper o tratamento oncológico por deficiências aí nutricionais e dor na cavidade bucal. Sim, e eu vejo muito na parte clínica que o paciente às vezes chega no momento mais crítico porque não procurou ajuda antes, e isso acaba atrapalhando o prognóstico do paciente. Então ele chega mais debilitado, com mucosite, nós vamos falar sobre isso, o paciente chega com mais comprometimento, com deficiências nutricionais, com anemia, isso acaba complicando o paciente e todo o cenário do tratamento, e ao invés do paciente ser liberado e terminar o tratamento logo, acaba lentificando todo esse processo. E aí a parte odontológica, já que a gente falou de mucosite, tem alguma orientação específica? E aí depois eu complemento da minha parte também. Então, na verdade, existem várias complicações que podem ocorrer durante o tratamento antineoplásico, né, químio, rádio ou imunoterapia, terapia-alvo, que essas complicações, se não tratadas, podem até interromper o tratamento oncológico, porque a gente vê assim, o médico ele vai passar o protocolo, mas o dentista e o nutricionista vai diminuir aquelas variáveis que podem aumentar o risco de ter infecção, né, perda de peso no caso, né, e a boca, a gente vê o que o paciente fala, mastiga, deglute. A mucosite é uma condição que ocorre tanto na rádio quanto na quimioterapia e deixa a mucosa do paciente muito mais sensível. Então, e não só na boca, né? Não só na boca, porque vai para o trato gastrointestinal. E nós temos vários graus de mucosite. Então, o dentista, se ele começa antes do tratamento quimioterápico ou radioterápico, já prevenindo essas mucosites, e durante o tratamento, prevenindo e tratando, porque são lesões dolorosas e que, se não tratadas, podem realmente interromper o tratamento, né, o paciente ter que ir para a UTI, né. Uma pergunta que o pessoal costuma fazer é qual tipo de câncer. Na radioterapia, a gente vê os efeitos maiores na cavidade bucal, quando é rádio, região de cabeça e pescoço, mas na quimioterapia, pode ser qualquer tipo de câncer, isso vai depender de qual é o quimioterápico que o paciente vai utilizar. E o dentista, a pergunta correta é em que estágio do tratamento a gente vai ter qual tipo de intervenção. Então, se aquele é o momento correto, né, como eu posso intervir naquele paciente, até porque na quimioterapia existe uma fase ali onde existe fase de nadir, que a gente fala, né, uma queda da imunidade, baixa de plaquetas, baixa de leucócitos, então o paciente está muito suscetível a ter infecção. Sim. As plaquetas menores faz com que o paciente tenha um risco de sangramento. Existe alguma forma do nutricionista aí atuar aumentando essas plaquetas? Sim, Isabela? E essa fase do nadir ocorre mais ou menos 7 a 14 dias após a infusão, não necessariamente no dia da químio, mas nos dias consecutivos. Então é importante já ter um acompanhamento nutricional, saber o nome do quimioterápico que você está fazendo. Tem uma dúvida gigante no meio da oncologia, que os pacientes classificam apenas a quimioterapia em 2 protocolos. Estou fazendo branca e vermelha. Mas dentro do branco e do vermelho existem, por exemplo, para câncer de mama, mais de 300 protocolos. E não de 300 medicamentos, mas combinações diferentes, momentos diferentes. Então precisa, igual a Natália comentou, precisa ter esse controle de saber qual momento o paciente está, qual quimioterapia,
se tem uma chance maior para mucosite, então já prevenir, nós vamos falar sobre essa prevenção, mas nessa fase do nadir, que é a queda de plaqueta, da imunidade, dessas células sanguíneas, eu vou dar exemplos específicos para cada um. Para plaqueta, tem um chá que chama chá de folha de mamão. Então, pega a folha do mamão, pode ser mamão papai, qualquer mamão. Vai higienizar bem com água corrente, depois vai secar essa folha. É uma folha grande, então, se for muito grande, corta ao meio, coloca numa forma e coloca para assar. Não pode queimar essa folha, ela tem que ficar seca a ponto de esfarelar. Depois vai utilizar esse extrato, vai colocar 1 colher de sopa para 200 ml de água quente. Tampa, vai fazer infusão por 3 a 5 minutos, vai coar e tá pronto. Esse chá ele costuma resolver muito rápido, então sobe a plaqueta rápido para não interromper o tratamento do paciente. Se esse número de plaqueta estiver muito baixo, o oncologista não vai liberar, a equipe médica não vai liberar para a próxima químio. Então é muito importante já prevenir. Então, o que eu faço na clínica? Eu pego o exame anterior, antes do diagnóstico do paciente, e eu tenho aquilo como ponto de partida. Isso, como referência. Se reduziu, eu já sei que eu preciso precocemente resolver isso. Porque se essa plaqueta estiver baixa, já interrompeu o tratamento e já fica prejudicado. Então, o quanto antes fazer essa prevenção, fazer o quanto antes, é melhor prevenir do que tratar. Depois é muito mais complexo. Então, plaqueta é isso, chá de folha de mamão. 1 vez ao dia, é um chá ruim, o sabor é muito ruim. Dá para colocar anis estrelado, dá para colocar canela, pau de canela, cravo, para fazer a infusão junto, para ter um sabor mais agradável. Mas eu gosto de falar, o chá é ruim, mas resolve. Então o paciente na quimioterapia, às vezes ele, tá tudo bem, eu quero só resolver e seguir o tratamento. Então acaba acontecendo bastante isso. Para a imunidade, existem nutrientes específicos, por exemplo, selênio, zinco, vitamina C. Lembrando que vitamina C as pessoas às vezes compram na farmácia e a dose ou aquela cápsula efervescente, então é uma ultra dose. Nossa recomendação de vitamina C para a mulher é 75 miligramas, e ali vai ter 1.000 miligramas ou 2.000 miligramas, e acaba extrapolando essa quantidade de vitamina C necessária do dia. E aí, sobre a vitamina C, se o paciente não fizer se ele fizer o consumo dessa vitamina comprada que tem uma dose aumentada, ele pode causar um outro problema, que é litíase renal. Então, precisa ter o consumo via alimentação. Então, melhorar o consumo de fontes de vitamina C, então frutas cítricas, abacaxi, acerola, laranja, caju. Ele precisa aumentar o consumo de zinco, que tem nas oleaginosas e leguminosas. Ele precisa aumentar o consumo de selênio, que tem nas castanhas, principalmente castanha do Pará. Então, ele precisa de uma combinação para essa imunidade começar a subir. E sempre precisa identificar se tem alguma deficiência nutricional. Então, se esse paciente tem alguma deficiência, se ele tem deficiência de magnésio, pode causar essa redução do sistema imune também. Então, é uma combinação de fatores, a gente precisa ir trabalhando com isso, com o paciente, identificando os exames, vendo como é que tá. Se tiver alguma intercorrência, intervir o quanto antes. Já caminhando mais para a parte odontológica, qual é a conduta, qual é a melhor conduta nesse caso de plaquetopenia, nessa fase do nadir? Então, para nós, a gente só trabalha com hemograma. Uhum. Então, assim, para eu atender o paciente que está em tratamento quimioterápico, eu preciso do hemograma atualizado. Então, o que ele fez ali 24 horas antes, no máximo 48 horas antes, para que eu possa intervir. O ideal é que ele vá ao dentista antes de iniciar o tratamento, para que a gente possa eliminar focos de infecção, né? Se tiver inflamação gengival, doença periodontal, a gente já tratar para que ele entre no tratamento e não corra risco de ter infecção. Porque a gente está acostumado a tratar aquele paciente saudável. Às vezes a gente tem um paciente que já é diabético, né, já tem uma doença autoimune e agora ele está com câncer. Então, o problema sistêmico ali, o risco de ter uma infecção é muito maior. Quando o paciente já está em tratamento, que às vezes acontece, o médico ou alguém indicou ele no dentista, mas ele não estava sentindo dor, então ele não procurou. Só que aí ele começa a fazer o tratamento, aí começa a doer o dente começa a ficar mole. E o risco de fazer uma extração, que é um procedimento simples, é de ter uma hemorragia na cadeira. Às vezes o paciente vai escovar o dente e a gengiva dele sangra, porque a plaqueta dele está muito baixa. Então a gente está sempre ali em contato com o médico oncologista, tendo essa acompanhamento nutricional para subir as plaquetas, é excelente.
Outros problemas que podem acontecer, que às vezes não é levado tanto a sério, mas que a gente vê que interfere muito na qualidade de vida do paciente, é a boca seca. Uhum. Porque a saliva, ela tem todo o papel ali de lubrificar a mucosa. A gente só sabe o poder dela se não tem, né? Sim, não tem. A gente está acostumado com ela, né? Então, a partir do momento que falta, porque ali não é aquela sensação de boca seca a gente tem, às vezes, dependendo do tipo de câncer, o paciente não vai ter saliva. Uhum. E, às vezes, vai ser uma sequela permanente, né? Eu já atendi paciente que teve câncer na glândula parótida, então removeu a saliva, removeu a glândula e não vai mais ter produção ali igual tinha antes. Altera tanto a quantidade quanto a qualidade. Então, interfere para o paciente falar, para o paciente mastigar, para o paciente engolir, né? E altera o paladar, aí absorção, o a paciente não consegue digestão. comer. Exatamente. E alguns outros efeitos que a gente vê também é a dor. Porque se não tem saliva, aumenta aquela sensibilidade gengival, dor crônica, né? E diminui a proteção contra a cárie, que é um outro efeito, né, que a gente vê de forma tardia, são as cáries de radiação. E daí, então, a gente passa como prevenção, desde o início, a higienização. A higienização num paciente oncológico, ela tem que ser a base. Muitas vezes o paciente não consegue higienizar porque ele sente dor. A boca dele está doendo, a língua está doendo. Só que aí ele fica propenso a ter candidíase, a ter herpes, né, outras infecções. O sistema imune já está mais debilitado. A higienização dele está ruim, né? E a gente tem que considerar que é um paciente que já está com medo, né? Já está emocionalmente abalado. Existe o medo ali de não é um tratamento fácil, nem medo simples. de deixar alguém, é um tratamento difícil, tem os efeitos colaterais, né? O dente, infelizmente, existe um efeito colateral sobre a estrutura, né? Tem meu artigo de mestrado falava sobre isso. Que chique. Que a radiação, ela afeta a estrutura interna do dente, então o dente vai ficar mais fraco. Então, radioterapia na região de cabeça e pescoço vai ter efeito ali também na estrutura dentária. Então, até na questão da adesão, procedimentos simples como uma restauração, eu tenho que usar produtos mais específicos, tá? Porque a falta de saliva, né, a estrutura do dente mais debilitada, interfere também na adesão. Então, eu vou fazer uma restauração, a restauração cai. Já que você falou sobre essa boca seca, essa parte, e aí interfere também na parte nutricional, porque se o paciente tem uma baixa salivação, a primeira parte da digestão, que é a digestão enzimática, ela inicia na boca. E o segundo processo de digestão, que também começa na boca, é a digestão mecânica. Então, se o paciente tem alguma dor, tem algum incômodo, ele não vai conseguir fazer a mastigação correta. E se ele não faz a mastigação correta, ele vai ter um comprometimento da parte digestória. E aí, se ele tem um comprometimento na parte digestória, ele pode ter um comprometimento na parte de absorção. E tudo isso interfere no resultado do paciente, porque se ele não tem números, em quantidades de vitaminas suficientes, em números aumentados, ele pode ter deficiência. Causando deficiência, ele pode ter problemas agregados a isso. Então, o paciente pode ter a interrupção do tratamento, como nós falamos. Sim. E aí, se o paciente não consegue consumir o recomendado, não consegue mastigar corretamente, ele pode ter uma perda de peso acentuada num curto período de tempo. Isso compromete o paciente, o bem-estar, a energia do paciente. Ele não vai conseguir ter disposição para fazer as situações do dia a dia, o que ele estava acostumado, o hábito normal dele. Então, começa a comprometer a qualidade de vida do paciente. Então, essa parte de associação entre um profissional e outra é muito importante. Porque se eu não consigo resolver, eu preciso encaminhar. E aí a gente já vai falar sobre o diagnóstico sobre isso também. Falando ainda de boca seca, tem alguma recomendação específica? Algum produto que o paciente pode fazer? Então, para melhorar a qualidade de vida ali, porque são coisas cotidianas, sim, eu trouxe aqui para vocês um gel oral, não sei se vocês conhecem, da Bioxtra, e pastilha da Chili Melts, que eu gosto bastante. Essas pastilhas aqui a gente gruda na gengiva. Paciente que usa prótese fixa, protocolo também, dá para a gente grudar no protocolo. E ela ajuda a estimular saliva, essa parte marronzinha que ela gruda.
Eu já colei... Fica no céu da boca? Não, aqui em cima mesmo. Eu já colei em mim para testar, porque a gente testa na gente, né? Realmente é muito bom. A pasta de dente também não é qualquer uma. A enxaguante bucal, a gente tem que sempre evitar enxaguante que contenha álcool, né? Pasta de dente tem que ser uma pasta sem lauril sulfato de sódio. Por exemplo, Curaprox Enzical com flúor. Todos da família Edelweiss são produtos muito bons, né? Tem produtos da Bioxtra, tanto enxaguante, gel, lubrificante, spray para carregar na bolsa, né? Porque eu estou conversando aqui com você, mas um paciente que não tem saliva, ele já não estaria conseguindo conversar dessa maneira. Então, ele anda com esse spray, né? E existem alguns chás, né? Que podem melhorar também. Sim. Quais que você indica? E antes do chá, o paciente precisa ter uma boa hidratação. Com certeza. O chá colabora por esse quesito de aumentar a hidratação, mas os chás que estimulam, pode ser chá de fruta, chá de... Pega a laranja, às vezes já tem a laranja seca. Eu já ouvi falar do gengibre. Gengibre é muito bom? Gengibre, coloca junto para fazer. O detalhe do chá de gengibre é que ele não pode ser feito a infusão, que é só colocar água quente e tampar. Ele precisa fazer a decocção. Então, ele precisa ferver junto na água. Então, pelo menos de 8 a 10 minutos para extrair o composto do gengibre. E aí, a laranja desidratada, o limão desidratado para estimular também. E melhora a náusea, não melhora? Melhora também. Náusea e além do hortelã. Então, a gente precisa associar, mas lembrando que se o paciente está com a ferida aberta, o limão e a laranja já não é recomendado. Então, são pontos muito específicos. Ajuda, mas dependendo, esse paciente não pode utilizar esse produto, esse chá, porque ele pode melhorar um fator e piorar outro. A gente não quer piorar nada. Então, o acompanhamento, assim, é muito interessante. Eu aprendi muito aqui, eu nem sabia que existia esses produtos. E, às vezes, o paciente nem tem a orientação do oncologista. Sai do oncologista, você vai fazer o protocolo XY e vai lá na químio, vai lá na rádio, pronto, e acabou. E esquece desses detalhes. O médico não tem tempo, não tem braço suficiente para orientar. Ó, da parte odontológica, você vai fazer isso, isso, isso. Da parte nutricional, você vai fazer isso, isso, isso. Da parte de atividade física, ele não tem tempo e nem conhecimento para isso. Exato. Então, precisa dessa equipe multi trabalhando junto. Por isso que eu falo assim, o paciente recebeu um diagnóstico de câncer, ele precisa procurar o oncologista, ele precisa procurar um dentista para que ele comece o tratamento de forma mais segura, sabendo os riscos, se prevenindo, para ter qualidade de vida mesmo. E indo ao nutricionista também para ter todo esse suporte nutricional. Às vezes ele tinha uma vida ativa, né, fazia academia, será que ele vai poder continuar ou não vai? O que você fala? A orientação de exercício ela é recomendada para qualquer fase do tratamento oncológico, independente se o paciente está em químio ou em rádio. A orientação é pelo menos 150 minutos de atividade física, de exercício físico. Atividade é qualquer coisa. Caminhar até a padaria, caminhar até o supermercado, isso é uma atividade, não tem nada programado, é uma coisa mais rotineira. O exercício é uma coisa mais programada, então o paciente precisa ter um batimento cardíaco mais elevado, um método para executar, são 5 séries, 3 séries, tanto tempo. Então, o recomendado pela ESMO e a ASCO, que são sociedades de oncologias americanas e europeias, indicam pelo menos essa taxa de atividade física. E se o paciente não faz, ele pode fazer. Se ele não fazia antes, né, do diagnóstico, ele pode fazer. Óbvio, com não ultrapassando o seu limite, fazendo de forma adaptada. Então, se o paciente não faz, ele precisa de um acompanhamento para ele saber qual é o jeito correto. Existe um personal para isso? Existe. Se chama treinador oncológico. Eu tenho um colega meu que atende isso, ele chama João, ele tem uma página no Instagram, se as pessoas quiserem acompanhar, João Augusto Santos, e ele tem muito, muito conteúdo ensinando os pacientes no pós-cirúrgico, no pré-cirúrgico, no diagnóstico, jeitos diferentes de executar o exercício para causar esse benefício. E aí, quando a gente fala desse paciente em si, a gente não pode tratar o paciente como um número de prontuário, a gente tem que atender o paciente aqui, igual eu e você, conversando. Se for necessário ensinar de uma forma mais didática, ensinar. Eu faço muito isso no consultório, eu desenho. É sempre direcionando o momento em que o paciente está passando. Isso, é muito personalizado. Exatamente. Outros problemas que a gente vê também é sobre a osteonecrose.
A osteonecrose, o que acontece? A radioterapia, ela diminui a vascularização do tecido ali. Existe também a osteonecrose medicamentosa, que são devido aos medicamentos que são usados na quimioterapia ou na imunoterapia, terapia-alvo. Então, às vezes, é um câncer de mama, um câncer de próstata, não só câncer na região de cabeça e pescoço, câncer no sangue, leucemia, né? Esses medicamentos, o paciente toma. Para osteoporose, inclusive, pode causar essa osteonecrose, que é o quê? O paciente ele vai submeter um procedimento simples, como uma extração, mas não tem vascularização, então o osso ele não cicatriza, ele não fecha. Então, assim, uma pergunta que eles fazem para nós é: eu posso extrair um dente, né, durante um tratamento oncológico? Eu tenho que avaliar sempre qual que é o risco que o paciente tem. Porque se o paciente chega com infecção, né, chega com dor, né, o dente está supurando, né, eu vou ter que extrair. O que seria supurando? Supurando é quando está drenando o pus ali, está infeccionado e o paciente está com dor. Eu vou ter que extrair, só que eu tenho que ter toda uma cautela, né? O paciente vai tomar antibiótico, né? A gente utiliza muito o laser, tanto para fazer a parte da descontaminação, né? Para fazer a parte da cicatrização, o laser é excelente, né? Porque ele auxilia no processo de reparo. Então, eu tenho que acompanhar aquele paciente, planejar muito bem, né? E acompanhar ele até a cicatrização completa. O que a gente tem que medir sempre é qual é a quantidade, né? Tem pacientes que passam por tratamento de quimioterapia e não tem efeito colateral em boca, porque o que vai depender é a dosagem, é a frequência, qual é o protocolo que o médico passou, tá? Mas existe sim um risco. Implante é outra pergunta que o pessoal pergunta. O implante já é uma cirurgia eletiva, então a gente sempre evita, né, enquanto está fazendo o tratamento, mas o paciente sarou, né? Sim. Tem algum problema fazer implante depois, né? Tem. Riscos maiores, porque ele tomou ou ele toma aquele medicamento ali. E ele não sai assim que ele termina a última infusão. As pessoas às vezes não têm essa informação. Às vezes demora 6 meses, 1 ano. E aí é diferente fazer talvez um implante num paciente não oncológico, num paciente que passou por químio, por rádio. Então é legal as pessoas saberem disso, porque ele não volta ao normal assim que acaba. Sim. Porque ainda tem toda a fase de excreção, de eliminação dos quimioterápicos. Exatamente. E tem efeitos colaterais que são permanentes. Isso vai depender de qual foi a região que foi feito o tratamento, né? Então, existe um maior risco ali de inflamação de gengiva, né, o dente fraturar, né? A gente fala assim uma média de 6 meses, 1 ano para conseguir fazer o implante, até mesmo porque às vezes o paciente removeu mandíbula, né, o paciente fez um procedimento que interfere na estética, ele quer voltar ao convívio social, então existem outras possibilidades de prótese. Aqui em Londrina a gente tem a doutora Sandra Ziliotto, que é excelente nessa parte de prótese bucomaxila, né, paciente que às vezes precisou tirar a maxila, né, orelha, olho, né, ela faz e faz muito bem. Muito legal. Já falando de laser, você falou sobre o laser. Eu escuto muito laser terapia, em congressos tem muito sobre isso, quando tem palestras. Tem alguma outra orientação para laser? Começou químio, já vamos fazer laser ou não? Então, como é essa dinâmica? A laser terapia é considerada o padrão ouro, mas ela não atua sozinho, tá? A gente tem o laser atua ali acelerando o processo de reparo, modulando a inflamação e fazendo analgesia. Então, assim, o paciente vai fazer um protocolo de químio, radioterapia, a gente vai começar as sessões de laser prevenindo os problemas. Então, prevenindo uma mucosite, né? Às vezes estimulando produção de saliva com laser. A gente faz a terapia fotodinâmica, que é como se fosse um antibiótico ou antifúngico de efeito local, sem efeito colateral. A gente faz na língua, né? A gente faz em toda a mucosa. É muito bom, mas muitas vezes associado a um antifúngico sistêmico, a um antibiótico sistêmico, né, a outros medicamentos que nos auxiliam ali para ter um controle da acidez da cavidade bucal. Paciente que usa aparelho, prótese móvel, é muito importante que remova qualquer coisa que possa machucar a boca do paciente, porque a boca dele vai estar sem saliva e vai estar com a mucosa mais suscetível a ter mucosite. Fica mais sensível, né? Sim. Aí entra a parte nutricional, porque se a boca
tá doendo, ele não consegue higienizar, falar, tem alteração de paladar e ele não come. Então, assim, a gente tem que andar junto. Sim. E aí, uma das orientações nesse caso, se o paciente tem dificuldade de deglutir, de mastigar, pela sensibilidade, a gente altera o tipo da dieta. Então, a textura, então, se o alimento, por exemplo, a cenoura. Ao invés do paciente comer uma cenoura crua, ele vai consumir uma cenoura cozida e amassada. Para ter um processo ali sem causar dano, sem causar nenhuma alteração. Então, a gente precisa amenizar toda essa parte. Porque se eu passar para um paciente, por exemplo, torrada, assim. Vai machucar. Vai machucar. Ela já ficou. Porque o paciente ele vai ter uma sensibilidade maior. E aí acaba que esse alimento, ao invés de ele ajudar, ele atrapalha. Então, por exemplo, eu prescrevo bastante para o paciente oncológico, principalmente com bloqueio hormonal, bolacha de arroz. Mas essa bolacha de arroz, se ela tiver mais durinha, vai machucar. Então, eu preciso substituir. Então, uma coisa que a gente costuma passar, alimento mais frio, mais pastoso, o iogurte. Mas aí, Isabela, quais são esses iogurtes que realmente são benéficos? Que tem vitamina, tem nutriente? Eu tenho uma página no Instagram. Lá eu postei recentemente os iogurtes que podem ser consumidos. Por quê? Caso não queira ver meu Instagram, não tem problema. Tem um aplicativo que chama Desrotulando. Esse aplicativo, ele faz o scanner. Empresta só o produto. Vai pegar o produto, por exemplo, uma bolacha. Vai pegar, abrir o aplicativo, a câmera, vai escanear o código de barra do produto e aí ele vai identificar uma pontuação. E aí, essa pontuação é de 0 a 100. É um aplicativo? É um aplicativo, chama Desrotulando. E aí, se você tiver dúvida, se o paciente tiver dúvida em qual escolher, ali ele dá um direcionamento muito bom. Porque ele pontua de 0 a 100 e ele explica o porquê. Se tem muito sódio, se tem muito aditivo químico, corante, conservante. E aí, a pontuação ideal é acima de 60, 70. Mas tem iogurtes de 99, pontuação, né, de 99, 90, acima de 80. Então, existem muitas opções. Só que quando você vai ao supermercado, variedade existem inúmeras. É um freezer gigantesco ali, um refrigerador gigantesco. Então, é legal utilizar o aplicativo, ou ele tem uma outra funcionalidade que você escreve iogurte natural. E aí, se você coloca o filtro com a pontuação, você já consegue pontuar do primeiro ao último. E aí, você visualizando, tem a fotinha do produto. É super prático utilizar isso. Então, existem produtos para esse paciente. O iogurte, assim, é muito recomendado, mas não adianta ter um iogurte cheio de aditivo, de corante conservante, que ele pode atrapalhar a parte sistêmica de todo o corpo. Inclusive, se é um paciente diabético, por exemplo, né? Se for com tudo que vai, na maioria, né? Tudo que vai sabor, vai ter aromatizante, corante. Então, é dar preferência para os naturais. Existem algumas marcas específicas que têm um cuidado maior sobre isso, mas mesmo em uma marca específica, tem alguns iogurtes que não são recomendados. Por isso que eu acabo indicando, Desrotulando, que ele ajuda muito o paciente. E aí nós temos alguns grupos dentro do iogurte que às vezes o paciente não sabe. Temos o grupo do iogurte natural, temos o grupo do iogurte desnatado, que tem uma taxa de gordura menor. E temos o tipo de iogurte, que é o iogurte adicionado de proteína. Então, se o paciente está mais emagrecido, se o paciente teve um comprometimento, de novo, pela parte do dente, odontológica, alguma sensibilidade, e ele não está conseguindo comer o necessário, ao invés de utilizar o iogurte natural ou desnatado, que tem menos caloria ainda, para ele não é recomendado esses dois grupos, mesmo sendo nutricionalmente adequados e saudáveis. Seria indicado esse iogurte com mais proteína, para otimizar a alimentação do paciente. Então, se o paciente não consegue consumir, chama valor energético total, chama VET. Se ele não consegue atingir essa necessidade energética total necessária para ele sobreviver, fazer toda a sua rotina do dia a dia, ele precisa complementar. E aí, esses iogurtes têm uma taxa de caloria um pouquinho maior, uma taxa de proteína maior, otimiza. Então, ao invés de consumir um iogurte que tem 100 calorias, ele consome um iogurte que tem 200, só que com mais proteína para ajudá-lo. Uhum. Então, existem opções, não só iogurte, mas dá para adicionar, por exemplo, frango, ovo, não frango inteiro, mas fazer sopa, fazer caldos e adicionar a proteína. Hoje em dia tem muitas opções no mercado de proteínas em pó sem sabor. Então, ela é neutra. O paciente consegue utilizar tanto em vitaminas, tanto adicionar no iogurte para melhorar essa concentração de energia, de proteína,
mas ele também consegue utilizar no creme, no caldo, no caldinho do feijão. Porque ele precisa, nas refeições líquidas e mais pastosas, a tendência é que caia o valor energético. Então, ao invés de consumir um prato de comida que tem 450 calorias, na sopa, às vezes, o paciente vai consumir 200, 300. E aí, essa redução de caloria, dependendo do paciente, ele pode perder peso, pode gerar mais complicações, e aí mais consequências do tratamento. Então, existem muitos iogurtes, é difícil elencar todos, mas o aplicativo Sim. Desrotulando auxilia bastante. Gostei desse aplicativo, pessoal. E pode usar não só para o paciente oncológico, mas para todo mundo ter um direcionamento melhor Sim. sobre isso. Já que a gente falou dessa parte, tem algum público maior que você vê que procura mais o seu trabalho ou não? Normalmente, câncer ele não escolhe idade, Uhum. né? Mas normalmente a gente vê pacientes mais idosos. Tem né? mais comprometimento? Isso. Uhum. São pacientes que acabam já tendo alguns outros problemas sistêmicos e ali estão com câncer, então exige um acompanhamento muito, né, específico, né, para que ele não perca nessa parte nutricional, né, e o que o dentista faz, na verdade, além de prevenir e tratar, mas é devolver qualidade de vida para o paciente, né, para que ele possa enfrentar o câncer, né, sarar tendo qualidade de vida, e depois do tratamento ele sarou, ele precisa, gente, ser acompanhado pelo dentista, né? Não é acabou o tratamento e agora esqueci tudo. Não, existem efeitos colaterais que eles são tardios. Por exemplo, a cárie de radiação, a osteonecrose, né? Então, quando é câncer na região de cabeça e pescoço, que envolveu glândula salivar, a gente pode fazer laser para estimulação de glândula salivar, né? Dentes que ficam mais fracos, a gente precisa acompanhar, né? Às vezes evitar uma cirurgia ali, fazer um canal, né? Então são procedimentos, os mesmos procedimentos que eu faço num paciente saudável, eu vou fazer num paciente em tratamento oncológico e num paciente pós-tratamento oncológico, só que eu vou atuar de maneira diferente, porque são situações sistêmicas completamente diferentes que requerem mais cuidado. E aí a gente precisa entender quem está na nossa frente. Não é esse paciente oncológico, vou fazer todo mundo igual. Esse é o paciente sem câncer, vou fazer todo mundo igual. Existem muitas especificações. Não existe. E por isso o profissional, hoje em dia, nós estamos na era da internet, inteligência artificial. O chat GPT não vai dar a resposta. Ele não vai conseguir te tratar, não vai conseguir corrigir uma cárie, não vai conseguir... E aí precisa do profissional. Então, eu acho que informações existem inúmeras. Não quer dizer que as informações estão corretas, mas procure um bom profissional. Eu sempre bato na tecla. Se você não tá com um acompanhamento que você se sente confortável, agradável, troca. Se você não tiver a liberdade de chegar no profissional que tá te acompanhando, chegar, Natália, tô com uma dor aqui, o que eu faço? Não é ter medo do profissional, é ter essa abertura, é conseguir lidar com o problema, porque senão esse problema pode aumentar. E aí nós comentamos sobre a parte de imunidade, desse período do nadir, que cai essas células, esses marcadores do hemograma, e aí acaba acontecendo doenças oportunistas. O que você faz como prevenção, ou apareceu, quais são os caminhos para o tratamento? Essas doenças oportunistas, as mais comuns são a candidíase, né, que o paciente acaba sentindo muita dor, ardência, e a herpes, né? Existem outras, mas essas são as principais. A gente consegue fazer o tratamento, tanto usando o laser, a terapia fotodinâmica, tem um pirulito que a gente usa para fazer, passar a medicação, né? E aí a gente atua com o laser ali, ativando esse medicamento, mas também com a parte sistêmica, né? Porque dependendo a candidíase mesmo, se ela vai para o trato gastrointestinal, ela vai comprometer muito o paciente, né? Podendo aí o risco até de morte. Então, doenças oportunistas, elas realmente têm um risco muito grande. Então, a gente trata tanto de forma local quanto de forma sistêmica, né? E a higienização que entra na parte de prevenção, porque muitas vezes o paciente ele tem a candidíase e a herpes não só pela queda da imunossupressão, mas porque ele não está conseguindo higienizar da forma correta, né? Escova de dente tem que ser ultra macia, fio dental às vezes, dependendo, a gente até prefere que ele não use, né? Porque se bater com força na gengiva vai sangrar,
né? Pasta de dente que não irrita, enxaguante bucal que não agride a mucosa, que é, no caso, Tridal, a gente tem The White, Bioxtra, Quidrate, Xerolaser, tem várias marcas aí específicas para pacientes que têm já esse comprometimento. Sim. E aí, nesse público que eles estão mais suscetíveis a infecções, você consegue fazer o protocolo de tratamento ou você precisa encaminhar? Não, a gente sempre entra em contato com o médico, mas a gente pode prescrever antifúngico, a gente prescreve antibiótico, sim, tá? Muitas vezes a gente precisa entrar em contato com o médico para informar ele, né? Uma coisa que eu falo, igual você falou, procurar bons profissionais. Eu faço a parte de odontologia oncológica, que seria prevenir, diagnosticar e tratar, mas quando eu não sei exatamente o que é, gente, eu tenho como responsabilidade indicar para o meu colega. A gente brinca que eu não sou estomatologista, mas eu tenho que ter um estomatologista para chamar de meu, eu tenho um cirurgião para chamar de meu, porque a gente tem o dever ali com a pessoa, né, de oferecer o melhor pensando na pessoa. Então, é importante para o paciente, se você tem uma lesão ali, por mais de 15 dias, aquela área não sara, né? Ou você está com dificuldade para engolir, ou aparecem uns caroços no pescoço, a língua, né? Tá diferente. É bom procurar um profissional. Aquele profissional não sabe o que ele tem o dever de indicar para um colega que entende mais, porque cada um na sua área, cada um no seu quadrado. Exatamente. Né? Mas a gente pode atuar, sim, no tratamento. Tá bom? Eu escuto muito o paciente com muitas dúvidas. E aí, uma indicação que eu não conheço, eu desconheço dessa parte odontológica, é o paciente, vamos pensar num cenário o pior possível. O paciente não faz uso de fio dental. Teve o diagnóstico. Faz o uso ou não? Então, se for um paciente que não tinha o hábito de passar fio dental, dependendo, a gente evita, né, que ele use, porque se ele bater com força ali, vai ser pior. Sim. Então, às vezes, ele melhor não usar. Sim. Tá? Porque pode ter o risco de sangramento, né, de piorar o quadro. Sim. E entrando na parte nutricional, se o paciente ele não tem esse conhecimento, às vezes ele vai querer fazer tudo que está ao alcance e às vezes nem sempre para ele, naquele cenário, vai ser indicado. Então, se o paciente não fazia maratona, não é hora de fazer uma maratona. Se o paciente não comia, sei lá, camarão, não é hora de comer o camarão, ele pode desenvolver alergia, porque a parte imunológica também tem essa associação com alergias, então pode gerar comprometimentos, que o paciente às vezes vai precisar pausar uma quimioterapia porque ele inventou moda. E aí entra em todas as áreas. Então eu gosto muito de indicar ao paciente. É um momento, não é momento de ficar testando as coisas. É ajustar a textura, temperatura. Às vezes o paciente tem muita náusea, muito enjoo, então eu indico chá de hortelã, que nós comentamos, de gengibre. Esse paciente ele pode fazer, por exemplo, suquinho ou geladinho ou pedras de gelo com água de coco batido com hortelã e gengibre. Pode fazer o suco de abacaxi com gengibre ou com hortelã, que combina. Suco de melancia com gengibre. O gelado é muito bom, né, para o paciente, porque alivia bastante. Uma das formas de tratamento mesmo, além do laser, é a crioterapia durante a quimioterapia, né? Porque daí diminui a vascularização na região. Sim. E aí o paciente sente menos desconforto. E aí esse menos desconforto, ele consegue tolerar melhor a comida, consegue comer melhor. Porque se o paciente tem náusea e enjoo, ele não vai conseguir comer. E aí, o que eu falo? Se você tem o privilégio de não cozinhar, alguém cozinha, você compra pronto, não fique no local do preparo, porque o cheiro vai gerando essa náusea e esse enjoo. Então, é só o momento de consumir, evitar temperaturas muito altas. Então, é mais para temperatura ambiente do que para quente. Ambiente não precisa, frio. Não precisa ser congelado, mas é um morno, vamos colocar como padrão. É ter essa alimentação desse formato. E aí, se o paciente ele não sabe disso, ele pode gerar mais comprometimentos. Sim. E aí, dessa parte de náusea, enjoo, além disso, eu falo pro paciente, congela pedrinhas de gelo e chupa gelo. Ou esse suco ali batido antes da refeição. Sim. Por quê? Igual a Natália explicou, vai gerar essa vasoconstrição, melhora os sintomas do paciente, ele consegue consumir aquela refeição, porque nós não estamos pensando na refeição só no número de calorias. Nós estamos pensando na vitamina que tem ali,
para ele não ter uma anemia, para ele não ter uma redução de vitamina B12, não ter redução desses nutrientes, porque a longo prazo eu acompanho as vitaminas dos pacientes. Então, se ele não consegue consumir o suficiente, ele pode ter uma queda acentuada ainda. Então, começa a comprometer. O paciente teve anemia, então vai ter que pausar o tratamento. Ou o paciente está com um número de plaquetas, sei lá, 40 mil. Isso não é suficiente, é insuficiente para seguir o tratamento. Então, precisa de pausas. Se ele tem um acompanhamento de profissionais da área da oncologia, vai saber o que fazer. O acompanhamento correto. Né? Exato. Porque às vezes o que a gente vê o paciente está com câncer e ele já tinha o seu dentista, né? Ele já tinha uma alimentação saudável e ele não procura um tratamento especializado, né? Específico. Então, eu vejo assim que, na verdade, muitas pessoas tentam ajudar, né? Sempre você tem um dentista ali da família, um dentista amigo, que tenta ajudar. Mas eu acho importante a pessoa procurar aquele profissional que realmente estudou especificamente aquela área neste momento, para o paciente vai valer muito a pena. A conduta é diferente, porque quem estudou oncologia vai entender o que é uma químio, como age, quais são os efeitos colaterais. Dá para estudar sobre isso, mas se o profissional só faz isso, ele vai conseguir orientar melhor. Sim. Nutricionista é a mesma coisa, às vezes o paciente já era fisicamente ativo, já fazia algum esporte ou alguma atividade, e aí já tem o nutricionista. E aí, o que eu posso fazer também? Eu não preciso ser a nutricionista principal, mas eu posso ser a nutricionista pelo período da químio ou orientar melhor o profissional, o que ele vai fazer. Exato. Acontece muito isso eu vejo com profissionais de educação física. Já tinha um personal, agora teve diagnóstico, não sabe manejar durante a químio, a rádio, caiu plaqueta, o que faz? Pode, não pode, pode pegar peso. E aí, o treinador oncológico também participa. Então, essa área oncológica, ela é uma área muito específica. Então, tem manejos que às vezes, quem não trabalha, não se atualiza nessa área, não vai saber. Na odontologia mesmo. E tudo na área da saúde precisa de muita atualização. Sim. Então, o que pode hoje, talvez amanhã não é tão indicado assim. Então, se é um profissional que se atualiza, um profissional que está dedicado ao paciente, que tem, não é nem um carinho, mas tem conhecimento. Esse conhecimento para lidar com esse público vai fazer total diferença. Sim. Vamos caminhando para uma outra parte. Em relação a algumas coisas, algumas situações que os pacientes fazem que pode atrapalhar esse tratamento. Cigarro. Cigarro interfere, bebida alcoólica interfere, né? O ideal, como diz o Drauzio Varela, é ser radical. Não pode, não pode. Não pode, não pode, né? Vamos parar de fumar, né? Vamos parar de beber. Isso impacta o dente, impacta a gengiva, impacta de alguma forma direta ou Sim, não? O cigarro compromete muito na cicatrização, né? E aquele, não só a nicotina, mas o vapor quente ali vai interferir bastante, tanto durante e pós, né? Se o paciente ainda tem a sequela ali da redução da saliva, né? Da parte nutricional, os dois são fatores ruins, são carcinogênicos, então piora. O álcool e o cigarro a gente já aprende desde cedo, né? Que são fatores carcinogênicos. E aí no cigarro tem na embalagem, né? Uma pessoa com câncer, às vezes tem um pedaço da boca ou uma parte mais necrosada do tecido da pele. Então já é mais disseminada essa informação. Sim. Mas a bebida alcoólica às vezes é só socialmente. Mas existe risco no socialmente. As pessoas precisam entender que uma dose não é uma dose segura. Nenhum consumo, nenhuma quantidade de bebida alcoólica é segura a ponto de ser ou não carcinogênico. Então, principalmente para o paciente em tratamento, não é recomendado, é contraindicado fumar e qualquer coisa que tenha fumaça, não só o cigarro, mas os cigarros eletrônicos estão em alta ultimamente. Então, chegar para o paciente e fazer uma boa anamnese. Você fuma? Não. Mas você tem o contato com alguém que fuma? Tudo isso interfere durante esse tratamento. Às vezes, uma pergunta bem feita, você vai descobrir coisas que você pode auxiliar o paciente. Exatamente, até porque o paciente, às vezes, ele não vê relação daquilo que ele toma com o dente dele. Sim. Né? Qual que tem a ver esse remédio que eu tomo para osteoporose, o que vai causar na minha cavidade bucal? E tem tudo a ver. Né? Então, assim, quanto a pergunta que a gente faz tem que ser mais
específica, assim, para o paciente realmente entender a relação e a gente conseguir diagnosticar e planejar o tratamento da forma mais correta. Sim, essa associação com esses 2 compostos, elas atrapalham muito, tanto na parte da cavidade oral, mas a bebida alcoólica, ela é um composto carcinogênico, e aí nós temos o microambiente tumoral, que é onde o tumor tá ali. Tem a formação de novos vasos, o tumor é inteligente, ele chama neoangiogênese, que é a formação de vasos para ele se nutrir. Então, se tem bebida alcoólica, vai piorar o microambiente tumoral, então piora o prognóstico do paciente, ele pode ter queda na quantidade de massa muscular. Se ele tem uma baixa massa, e aí vai entrando numa bola de neve. Ciclo. Se ele tem uma baixa massa muscular, ele pode ter mais efeito colateral, mais toxicidade hepática, toxicidade então, você renal. Falou que o álcool ele é angiogênico. Então, e os medicamentos que no tratamento tomam são geralmente anti-angiogênicos. E esses medicamentos anti-angiogênicos é que podem causar a osteonecrose, por exemplo. Então, se o paciente não for orientado, ele vai contra toda a recomendação. Exato. E ele pode ter consequências em relação a isso. Então, faz parte do profissional perguntar: ingere bebida alcoólica? Faz o uso de alguma coisa de cigarro eletrônico? Porque isso vai impactar no paciente. E se a gente não fala sobre isso, o paciente acha que tá tudo bem. Então, é mais essa conversa. Minha consulta dura 2 horas, porque eu converso sobre tudo. Eu tenho muitas perguntas, tiro todas as dúvidas. Às vezes o paciente não tem tempo com o médico. O paciente não sabe o que é uma quimioterapia. Não sabe o que é uma radioterapia. A mucosite, às vezes, a pessoa acha que é uma afta. Boca seca, o paciente não... é boca seca, gente. Boca seca, mas a boca seca no tratamento oncológico, às vezes, é debilitante. Sim. O paciente não consegue falar. E isso afeta totalmente a qualidade de vida do paciente. Então, para quem já passou por isso e passa hoje, ele sabe. Como faz diferença. Qual é a importância né, desses... às vezes um gel, um spray que ele usa ali durante o tratamento e às vezes usa depois. Exatamente. Um outro ponto, os refrigerantes. Eu acho que da sua área você vai conseguir nos dizer, talvez, o prejuízo que pode causar, mas na parte nutricional é contraindicado também, por quê? Não é uma bebida... porque o refrigerante... o refrigerante, às vezes o pessoal brinca, mas é uma Coca Zero. É pior ainda, mas já vou explicar a minha parte depois. Eu sempre falo assim, gente, o refrigerante, eu fiz até um teste, porque a gente avalia a saliva do paciente lá no consultório. O pH do refrigerante é muito ácido, e o dente é a estrutura mais mineralizada do corpo humano. E se eu deixar um dente num copo com Coca-Cola em uma semana, derrete o dente. Então, olha que tem a questão do açúcar, né, que já é cariogênico, então vai realmente afetar. Cárie de radiação, ela é uma cárie agressiva, né, e ela é de expansão rápida, e muitas vezes o paciente perde o dente. E também tem a questão da acidez. Você falou do cigarro, o cigarro eletrônico, ele tem substâncias químicas que corroem o dente. O refrigerante também tem a capacidade de corroer o dente, dependendo da frequência que você ingere refrigerante. Então, sim, são alimentos que devem ser evitados. Não só no paciente oncológico, mas em todos os pacientes. Como prevenção também. Como prevenção. Nós temos pacientes que não têm tratamento, não fazem tratamento contra o câncer, mas que têm erosão ácida, causada por excesso de refrigerante. Lá no meu Instagram também tem casos assim, com reabilitações bem bonitas. E a reabilitação com resina ou qualquer outro tipo de material, se eu tenho uma redução da adesão desses materiais, vai ser diferente também. Sim. Então, gente, a melhor bebida é essa daqui. Água. E já na parte nutricional, a gente encaminhando para o final, o refrigerante, ele não tem benefício nenhum. E pensando que o paciente ele precisa ter uma alimentação pensada em nutrição e não só comer por comer, sim, ou ingerir um líquido por... Não, ele precisa pensar que aquela bebida, aquela comida tem que ter nutriente. No refrigerante não tem nutriente nenhum. E não adianta ser o zero ou não. O composto, essa parte ácida, é semelhante dos dois. O que muda é que o zero não tem nada de açúcar, mas tem adoçante. Ácido, é ácido. Sim, é ácido igual. E aí, o adoçante que tem na Coca Zero chama aspartame. Ele é grupo 2B de evidência pela IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que pode ser carcinogênico. A classificação 2B é
possivelmente carcinogênico. Então, se eu tenho um câncer, ou se eu quero prevenir de um câncer, se eu me exponho frequentemente a Coca Zero, ao refrigerante zero, eu tô me expondo a uma possibilidade de câncer. Vai dar câncer? Não. É diferente do cigarro, que as evidências são mais fortes. E o Nível café? 1. Tem alguma coisa? Não tem evidência que o café causa câncer. Mas aí tem 2 orientações específicas que, por exemplo, chama hallmarks do câncer. São 10 pontos que podem causar câncer. No Brasil tem 11. Aumentou pelo Rio Grande do Sul, que tem o consumo aumentado de chimarrão e churrasco. Que a queima do carvão liberam 2 substâncias. Churrasco não pode? Meu Deus! Liberam 2 substâncias no carvão, na queima. E na parte preta da carne, ou qualquer coisa que você fizer e passar do ponto, chama acroleína e acrilamida, são carcinogênicos. Então aumentou de 10, no Brasil tem 11. E aí o café, se for uma temperatura muito quente, também entra. Não é o composto, a erva do chimarrão. É a temperatura, acima de 60 ou 65 graus Celsius. Então é importante ter cautela, é importante se prevenir. E se você está fazendo tratamento oncológico, eu acredito que se o paciente toma chimarrão, também vai atrapalhar a parte odontológica. Sim, porque é quente. Aí vai machucar mais ainda a gengiva do paciente, né? Sim. Nath, obrigada por esse podcast. Foi um prazer aqui. Muito bom. Com você. Eu acho que tem. Aprendi bastante. Eu também. E acaba que falta tempo da gente falar sobre tudo. Dá pra gente gravar um novo, fazer uma parte 2 sobre essa interação da parte odontológica e nutrição. Mas fica o convite para a gente gravar de novo. E eu agradeço essa parceria, agradeço esse tempo de gravação, compartilhamento de informações. É muito rico, não só para a gente, mas para quem está assistindo, e que essa informação chegue para mais pessoas. Então, quem está assistindo, curta, compartilha, encaminha para quem está fazendo tratamento oncológico, para essa informação chegar para mais pessoas e ajudar mais pessoas que o intuito principal é esse, ajudar as pessoas. E disseminar essa informação de qualidade. Exatamente. Foi um prazer para mim participar e aprender mais sobre a parte de nutrição, né, que é importantíssima para o paciente passar pelo tratamento, né? A gente vê muita perda de peso em pacientes, e isso debilita muito, né? Até o retorno depois ao convívio social, às atividades que eram cotidianas, né? Tudo é um pouco diferente depois. Tem a parte emocional do paciente, né? O paciente que enfrenta um tratamento oncológico, a gente vê uma mudança até na maneira dele pensar, de enxergar a vida, né? E o que ele quer, gente, é voltar ao convívio social, né? E boca, a gente fala assim que eu preciso conversar, igual a gente está conversando, né? Eu preciso comer, que é um dos maiores prazeres da vida. Envolve muito essa parte social, né? Envolve muito parte social, sorrir, né? Então, estamos aqui para poder ajudar os pacientes mesmo que passam por esse tipo de tratamento. E a mensagem final é: a prevenção é o melhor tratamento. Então, cuide-se antes para não ter. Mas se você tem, procure ajuda para ter esse acompanhamento, para você sair de forma mais fácil e mais rápido do tratamento sem nenhuma consequência.